Olá, sejam todos muito bem-vindos. Vocês estão no Astrologia em Foco e eu sou Tita Zapata. Hoje eu venho trazer para você em especial esta ideia, noção do que seria um Mercúrio retrógrado. Sim, Mercúrio em Sagitário, aos seus 22 graus e 40 minutinhos, neste dia 25 de novembro, inicia a sua retrogradação. A última retrogradação do ano. Mercúrio retrograda em torno de 4 vezes ao ano. O que significa retrogradação? Para nós aqui, observando o céu, é como se ele estivesse voltando na elíptica que ele já havia transcorrido. É como se ele estivesse dando uma marcha ré. É evidente que isto é uma ilusão de ótica. Nenhum planeta volta, mas pelo processo do movimento da Terra e da própria elíptica do planeta, é como se ele estivesse nessa ré. E quando isso acontece, os estudiosos, os astrólogos sempre percebem que alguma situação começa a atravancar, principalmente com Mercúrio, porque Mercúrio fala de comunicação, movimento, transporte. Mercúrio é a nossa forma de raciocinar, pensar, é a nossa lógica. E assim, quando ele está retrogradando, nós estamos ou voltando a analisar situações já vivenciadas nesses setores, ou por algum motivo, algo novo vai surgir em relação a, por exemplo, um documento. Então, você tinha um documento, assinado um documento, você leu o documento todo, mas sempre tem aquelas letrinhas bem pequenininhas e ficou uma dúvida. Então, pode ser que nesse período em que o Mercúrio volta para trás, que ele retrograda, aquelas pequenas letras ali possam trazer uma dúvida no seu documento assinado, no seu contrato, no seu projeto. E você tem que reanalisá-lo. Por exemplo, também, você teve uma conversa, um diálogo importante com alguém e essa pessoa no momento não falou nada, ou você mesmo não comentou nada mais além daquilo que já foi dito, e agora, de repente, é como se você tivesse uma urgência de ter essa nova conversa, né? Ter esse processo de DR nas relações afetivas, como a gente chama. Enfim, é analisar algo que estava ali no passado que, nesse momento, vem de novo à tona. Outra situação de Mercúrio retrógrado é você marcou uma viagem, aí de repente o carro tem um problema na roda, no pneu. Ou então você vai de avião, aí você tem 40 minutos para chegar no aeroporto e você está a 20 do aeroporto e alguma coisa acontece e você começa a ficar naquele desespero porque você pode perder o seu avião, o seu voo. Por isso que no momento em que Mercúrio está retrógrado, é muito importante que tenhamos em mente que é necessário dar um tempinho a mais para os nossos deslocamentos. Se você está dirigindo ali na pista, de repente aparece que a pista está cortada por algum problema e você vai ter que fazer um desvio. Isso é um Mercúrio retrógrado. Nós que trabalhamos com internet, que trabalhamos com computadores, celulares, vocês mesmo, no dia a dia, hoje em dia todo mundo usa celular, de repente a internet começa a falhar, os provedores ali de internet também têm problemas, os próprios satélites, isso tudo é Mercúrio retrógrado. Eu, por exemplo, tenho Mercúrio no meio do céu, lá, em conjunção com ele, fechada, em Gêmeos. E o que acontece? Eu sinto Mercúrio retrógrado muito facilmente. Sempre quando o Mercúrio vai entrar no seu processo de retrogradação, eu já começo a ver que se apresentam problemas no computador, no celular, na câmera. Eu sempre fico alerta. Mas daí vem uma outra coisa que eu quero falar com vocês. Será que tudo é culpa de Mercúrio? Será que Mercúrio tem que sempre levar essa culpa porque ele está retrogradando e as coisas não saem a contento como nós queremos? Ou será que nós nos temos que preparar, analisar, prestar mais atenção? Será que se naquele documento cada um tivesse lido as letrinhas pequenininhas e compreendido aquilo, estaria passando hoje, por exemplo, por uma chamada judicial, alguma situação complicada? Será que eu, sabendo que tenho um aparelho celular que já começa a dar algum probleminha, eu já não teria que ter organizado um outro, arrumado um outro, ou a minha câmera que está dando problema, ou o meu notebook que já não tem, não é tão novo, e eu percebo que existe alguma coisinha ali que precisa ser ajustada? Por isso, nós temos sempre aquela coisa de Mercúrio vai retrogradar, Mercúrio está retrogradando.
mas nós temos que prestar atenção no momento anterior a esta retrogradação. Eu já fiquei alerta, eu já percebi que iria ter problemas. Por quê? Porque é uma constante. Eu sei quando Mercúrio vai entrar em retrogradação e eu percebo a cada retrogradação, 4 vezes por ano, que alguma coisa acontece. E eu já tive problema com o meu notebook. E já tenho um notebook de reserva. Assim que a gente tem que se preparar e não ficar culpando Mercúrio, mas analisando, puxa, não prestei atenção, não fui tão detalhista naquilo. E Mercúrio em Sagitário? Sagitário fala da espiritualidade, da religiosidade, ética, moral, o conhecimento, a sabedoria, aquilo que você vai buscar, aquilo que está lá longe e que você quer conectar com aquele conhecimento para aumentar o seu próprio conhecimento. Ele fala também das religiões estabelecidas. E ele é um indicador de justiça, de lei. Portanto, sistema judiciário, processos judiciais, advogados, defensoria pública, promotoria, tudo isso está conectado com Sagitário. Vamos um pouquinho mais para frente para entender? Mercúrio está em Sagitário. Quem está em Gêmeos, que é regente, né? Que Mercúrio rege Gêmeos. Quem está? Júpiter, que é regente de quem? De Sagitário. Nós temos aqui uma recepção mútua. Portanto, este Júpiter retrogradando também em Gêmeos vai e está trazendo muito material relacionado a aspectos religiosos, a aspectos éticos, morais, judiciais e aqui também essa recepção mútua pede que, com essa, digamos, oposição, que possamos compreender qual que é o caminho que nós vamos seguir. Estamos naquele aspecto de esse processo judicial que eu posso vir a ter que enfrentar, este projeto que talvez eu tenha que ver o que é que ficou pendente ali em relação a leis. Como é que eu posso trabalhar isso? Eu consigo dar uma equilibrada nisto? São opostos, é um cabo de guerra de energias, mas eles estão se ajudando, existe uma recepção mútua. Apesar de opostos, eles podem se auxiliar. É interessante isso, nessa retrogradação de Mercúrio, porque ele retrogradando vai chegar, veja, ele retrograda até o dia 15 de dezembro, e ele chega aos 6 graus. E Júpiter retrogradando, ele está em torno agora, se não me engano, de 14 graus, ali em Gêmeos, certo? Então, ele vai passar por esse Júpiter retrogradando, depois ele vai no seu caminho direto, passar de novo por Júpiter. Assim que este final de novembro até o mês de dezembro inteiro, vamos ter esse contato de Júpiter e Mercúrio em oposição, em recepção mútua. Se você tem alguma questão relacionada com qualquer tipo de lei, questão de lei, né? Qualquer projeto que precise ter ali os seus certificados, se você tem qualquer situação de alguma documentação para regularizar, por exemplo, aposentadorias, frente no INSS, aqui sim, se eu ficar dando exemplo, o vídeo vai ficar longo, mas é um momento de prestar atenção nos detalhes. Até o dia 12, ele vai estar retrogradando, ele vai trazer, esse Mercúrio, situações que a gente até esqueceu. A partir do dia 12, ele começa a pedir a solução desses problemas. Lembrando que a questão da religião, a questão da espiritualidade também entra aqui nessa dinâmica. Então, muitas pessoas podem se ver frente àquilo que se fala ou que se vive, os grupos aos quais frequenta, pode haver algum tipo de choque, ou pode haver alguma fofoca, algum diz que me diz, burburinho, coisas que vêm à tona, coisas que estavam escondidas. Tudo isso pode acontecer neste final de novembro e diria para vocês que o mês de dezembro, praticamente tudo. Vamos dar uma passadinha em alguns outros aspectos, porque ele entra aqui em retrogradação e lá no dia 4 de dezembro acontece essa oposição exata com Júpiter que eu acabei de explicar para você. Quando ele entra em retrogradação, ele começa a se aproximar novamente de Júpiter. Já no dia 4, esta oposição ela é exata. No dia 5, este Mercúrio está numa conjunção exata com o Sol. Ele está em combustão. Então, veja, Mercúrio, que é a comunicação, a mente, ele está envolvido na energia do Sol que aquece,
que faz uma via de combustão para a nossa mente. A nossa mente parece que fica eletrizada, ela fica muito quente e a gente deixa de perceber detalhes. Só que é o signo de Sagitário. Assim que Sagitário, ele vem com muito otimismo, muitas pessoas vão sentir um grande otimismo, mas, por outro lado, vão ter que enfrentar todos esses processos que eu comentei em respeito à religião, à lei, a professores que sejam professores de universidades. Pode ser que aconteça problemas com reitorias, com professores nas universidades, esses cursos que são mais especializados. Pode surgir aí situações um tanto quanto complicadas, difíceis também em relação a isso. No dia 6 de dezembro, vai acontecer a quadratura exata de Mercúrio com Saturno. Veja, sempre que Mercúrio quadra Saturno, é como se puxasse assim um freio de mão e dissesse, calma, 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 olha as leis, olha a tradição. Isso, neste momento, eu vou dizer para vocês que pode vir até ser um pouco positivo. Por quê? Porque com esse Mercúrio combusto, ele está sem conseguir analisar, sem conseguir ter muita lógica, porque o Sol sagitariano pode levar aos extremos. Sagitário, ele tem muita fé, ele tem muita crença no bom, no bem, na alegria, na felicidade, mas ele também perde a paciência e passa para o extremo sombra, assim, rapidinho, trazendo força, porque a metade animal, que é a nossa mente mais reptiliana, quer se preservar, quer que a sua vontade prevaleça. Então, pode existir aqui um confronto com a lei, um confronto com pessoas que têm poder. E o Saturno traz um pouco de, vamos tomar um pouco de cuidado, vamos controlar. Só que quando o Mercúrio faz uma quadratura com o Saturno, como ele está em conjunção com o Sol também está em quadratura com o Saturno. Há aqui questão de lei, de poder, de autoridade, choques de autoridade, que começo de dezembro nós vamos ter. Já no dia 13 de dezembro, um aspecto positivo entre Mercúrio e Vênus. Vênus, os nossos sentimentos. Mercúrio, como a gente se comunica, a nossa mente, eles estão aqui num acordo. É um aspecto um pouco leve, um pouco suave, para tanta tensão que vem se encaminhando aqui. E no dia 15, às 18 horas e 1 minutinho, o Mercúrio termina a sua retrogradação. Como eu comentei, em 6 graus de Sagitário. E aí ele vai passar por todos esses graus até voltar aos 22,40, onde ele iniciou a retrogradação, ele vai revisitar todos esses setores, e aí ele vai pedir uma solução. Pelo menos uma solução, assim, né? Que Mercúrio não se aprofunda tanto. Então não é uma solução definitiva, mas vai pedir uma solução para algumas destas questões, seja a nível pessoal na nossa vida. Então, aonde está Sagitário no teu mapa, no teu gráfico? Aí você vai encontrar todos esses aspectos comentados aqui. E a nível coletivo e social, Sagitário, esses temas de Sagitário, religião, lei, justiça, tudo que foi envolvido com fofoca, com diz que me diz, com meia-verdade, confusões, tudo isso vai estar presente até o final, mais ou menos, ali de dezembro. Porque não é só o Mercúrio que vai fazer esse aspecto, vai trazer esta situação. Júpiter retrogradando ali em Gêmeos já está apresentando isso. Você me acompanha, você já vem assistindo isso nos vídeos que eu venho apresentando. Tá? Aqui um pontinho mais para este final de novembro, para este começo de dezembro, em relação ao Mercúrio retrógrado. E não vamos culpar Mercúrio por tudo, vamos tomar conta também daquilo que a gente já percebe que tem que ser regularizado, para que não venha de uma forma ali surpreendente e que faça com que a gente tenha que correr para resolver algumas questões, certo? Tudo que você for assinar, documentos, leia, releia, leve para um advogado. Tudo que você for tratar com projetos de trabalho, se possível, grave, se for possível, grave a conversa, ouça a conversa, veja se tudo foi bem explanado, para que não tenha problemas lá para frente. Termino aqui este vídeo, agradeço a sua presença, convido você a me seguir, a curtir, a compartilhar e também a comentar. Já já eu venho com a lua nova sagitariana na sequência aqui do começo de dezembro. Tchau, até a próxima!